E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Boa noite a todos, né? Estamos aí, 9 horas da noite. Só aguardando aí o professor Rilmo Braga entrar online, né, conosco. Nessa live nós vamos trabalhar criminalidade, né, no âmbito desse tempo de pandemia, né, que é um assunto aí bem amplo, né? Sem dúvida o que não falta é tema, né, para falar sobre isso. Então, nós pretendemos aí abordar algumas condutas que inclusive já aconteceram, né? Furto de materiais, receptação, enfim, né? De materiais médicos. Também trabalhar algumas condutas específicas, né? Que envolvem o descumprimento, né? De medida sanitária, até o crime de epidemia mesmo, né? Que é um crime já mais complicado, né? De ser caracterizado. Como também que é muito importante hoje, até para manter as estatísticas, né, que é a notificação compulsória, né, de doença, enfim. Então, ó, o Rio entrou aí. Deixa eu botar agora aqui para participar. Cadê? Vai entrar aí o. Cadê ele? Espera ele entrar aí rapidão. Cadê? Fala, Rilmo. E aí, bicho? Fala, galera! Vou até prestar continência aqui para você, ó. Que E aí, como é que isso, meu tá, meu amigo? amigo? Tranquilo? Rapaz, tranquilo não é a palavra melhor para definir meu dia, não, né? Nós tivemos uma operação hoje com a prisão de 26 homicidas. Boa, vi lá, parabéns. Muito bom, meu amigo. Apesar da pandemia, a polícia não para, né? Tá trabalhando, né? Exatamente, ainda mais É, crimes graves e violentos que constam dentro das exceções previstas aí nos instrumentos normativos, né? Você isso, aqui sabe muito também. bem. Aqui E, também a gente aqui não parou até agora, né? Então, inclusive tá até colega, né, aqui que infelizmente foi infectado, né, pelo coronavírus, tem um colega internado aqui na cidade. Então, assim, a polícia realmente é um serviço essencial que não pode parar e a gente está exposto a isso, né? O tempo inteiro, claro, né? claro, e isso traz, evidentemente, né, uma notícia boa aí para os nossos alunos. Em razão de tudo isso, dentro do que foi aprovado na Câmara ontem, do projeto de lei, também a segurança pública, na mesma esteira da saúde, ficará como uma exceção na suspensão dos concursos públicos. Né? Então, para a galera aí que pretende prestar algum concurso público na área policial, e sem querer que seduzir a galera, mas quem pretendia outras áreas vão ter que se Meu enveredar. amigo, ó, quem quer concurso, esqueça. Ah, quero trabalhar no tribunal. Olha, esquece, não vai sair nem tão cedo isso aí. É só no que vem, olhe lá. Carreiras Exatamente. policiais realmente é o que está na moda agora, né? O DEPEN saiu agora, né? Um cargo, inclusive, Saiu. que eu fazia parte antes, né, de ser delegado. Uhum. E vai sair PF, vai sair tudo aí, PM, Tá. Polícia Civil. Os caras No vão abrir as editalzão, portas aí, né? um editalzão previsto aí para máximo 30 dias, né? PCDF, Sim, um número absurdo de vagas, um salário bastante atrativo. Então, para quem pretende realmente se dedicar a carreiras policiais, o momento é agora. E nessa esteira eu aproveito a oportunidade, se você me permite, meu amigo, sempre. primeiramente Você é que manda, velho. Você é que manda aí. agradecer o convite, tá? Para mim é uma honra participar com você dessa Ah, live. a honra é minha. Somos parceiros aí na Advero, né, dentre outras instituições, e quero aqui de pronto também fazer um anúncio e ao mesmo tempo um convite, se você me permite. Sempre. Semana que vem eu lanço aí o meu curso preparatório online, R3 concursos, com Bom 3 demais. plataformas diferenciadas para o aluno, totalmente voltadas para carreiras policiais, uma de cursos, uma de mentoria e coaching e outra de produtos diversificados, tais como preparação para TAF, preparação neurocientífica, psicotécnica, dentre outros. Ou seja, tudo para o nosso aluno aí realmente poder, mesmo em época de pandemia, alcançar o seu sonho, que é se tornar um policial. E terminando minha apresentação, eu sou delegado de polícia há 20 anos, sou policial há 22 anos, delegado de polícia há 19 anos. Fui delegado no estado de Rondônia, um abraço aí para a galera de Rondônia. Pô, foi delegado em Rondônia, né? Eu morei em Rondônia há Fui, 6 anos. 6 anos eu morei em Rondônia. Eu morei em Porto Velho. Trabalhei pois pelo é. DEPEN lá há 6 anos, velho. Olha aí, ó. Tá Eu fui vendo? delegado em Ariquemes durante 4 anos, Ariquemes, sim, conheço. vulgo Conheço Aricrimes, Ariquemes. né? Você sabe disso. Ariquemes. Lá é pesado. É pesado lá, velho.
Quando eu tomei posse, o regional perguntou qual cidade você quer ir. Eu tinha 22 anos, rapaz. Eu tava doido para dar tiro e porrada nos outros, né, velho? Aí eu virei pro Rapaz. delegado regional e falei assim, qual que tem mais bandido? E acabei no Pará Ariquemes. Fiquei 4 anos lá. Depois tive um ano em Porto Velho, na assessoria do delegado geral, do secretário de Segurança Pública adjunto. E depois Sim. fui delegado em Minas Gerais durante um breve período. Né? Na verdade, comecei só a estagiar lá. Fiz academia de polícia, fui aprovado 2 vezes. Fui aprovado em 9 concursos públicos de carreiras policiais. E hoje tenho a satisfação, com todo respeito à Polícia Civil do Tocantins, de dizer que faço parte da melhor Polícia Civil do Brasil, que é a PCJ. Mas a É. Tocantins está indo muito bem, viu? Tá E indo a bem, equipe tá indo teve ali, bem. viu, doutor? Não sei se você viu, a gente divulgou semana passada. Aliás, não, nós divulgamos segunda-feira a prisão de um dos crimes de maior repercussão do estado de Goiás, que foi preso aí, na cidade de Foi, Araguaína. foi um delegado nosso aqui, o doutor Adriano, da Exato, Delegacia de Homicídios, que efetuou a prisão exato. dele. Foi Brilhante, excelente. viu? A equipe aí Muito bom mesmo. altamente confiável. Só elogios para a Polícia Civil do Tocantins. E é muito bom a gente fazer essas operações conjuntas. Bacana? Não, você Obrigado sabe pelo que convite. o que você precisar aqui, não, amigo? O Tocantins é quase um filho de Goiás, né? É praticamente um É, filho, né? com Né? certeza. Um filho aí, então, sem dúvida, essa interligação. Aqui nós temos também uma ligação muito boa com a Polícia do Pará, Uhum. Maranhão, então isso aí a coisa anda bem, né? E pessoal, ó, Isso. façam o curso do Rilmo, viu? O R3, façam, é sério. O cara é das carreiras policiais e faz. Olha, eu dou aula de carreiras policiais há muito tempo. E assim, faz muita diferença você assistir aula com professores que viveram isso, né? Aí Exato. eu fui soldado da PM, fui agente penitenciário federal pelo DEPEN, passei na Polícia Civil do DF, mas eu cheguei a assumir, porque eu passei para Uhum. delegado Tocantins. Então a gente sabe, né, Rio, o caminho das pedras aí, né? De Claro. como. Então você que está se preparando aí para as carreiras, pô, cola nos Uhum. caras que são da área, né? É, Cola nos caras que são da e área. fechando o convite, meu amigo, eu quero te convidar para ser nosso professor também, viu? Em direito É uma, constitucional, principalmente. é Né? uma honra sempre, você sabe disso, né? Agora, finalmente, já tentei te trazer aqui em Goiânia umas 4 vezes, mas agora com certeza É, vai dar certo. Você vai não, se estar Deus conosco nesse quiser. projeto. Não, será uma honra muito grande, eu agradeço, amigo. Então, para a Então, nessa galera loja. aí que quiser seguir, tá? Já vou postar aqui embaixo. R3 Põe Conquista, aí. Instagram já está funcionando, inclusive. Né? Vou postar aqui para a galera. E, evidentemente, que todos os seus seguidores aí vão ter descontos especialíssimos para que nós possamos trabalhar pela aprovação dessa galera. E agradecer a Bom presença de todo demais. mundo aí, né, rapaz? Já vi vários delegados, o doutor Paulo Furtado, vários Seja bem-vindo, professores, sim. alunos aí do TES, do JUS 21, do 01. Um grande abraço a todos. É um prazer enorme estarmos juntos nessa live tão importante aqui. Pois é, então falando até aproveitando já a live, né? O que é que nós pretendemos aqui, né? Trabalhar, falar assim, criminalidade em tempos de pandemia é um assunto bem extenso, né? Se a gente for trabalhar, assim, é tanto crime, né, que vai acontecer, né, agora, que já aconteceu e que será constatado a ocorrência lá na frente, né? Depois que passar esse período, sem dúvida, as polícias, tanto a Polícia Civil como a Militar, a Polícia Civil Federal, principalmente, são as que vão trabalhar a parte investigativa, terá um excesso de trabalho, principalmente crimes que nós vamos trabalhar aqui, que envolvem a ordem tributária, outras condutas criminosas que serão constatadas. Aí tem outros crimes que não é o caso agora, né? Que envolve essa questão de licitação, né? Licitação vai ser uma parada aí que vai dar muito trabalho para as polícias. Isso aí é certeza que, infelizmente, né? Não vou dizer que é uma regra, mas tendo em vista esse estado de calamidade, que vai ser liberado, né? Liberado esse gasto público aí, sem um controle adequado, né? Porque é a situação de emergência. Então vai gerar certamente uma série de problemas aí futuramente, né? Então, uma conduta criminosa que a gente já pode até começar a comentar, meu amigo, é essa aqui do artigo 268, né? Que é como. Aqui a gente aplica, inclusive, o princípio da especialidade, né? Por quê? Nós temos aqui uma medida de desobediência, né? Um crime de desobediência, mas não vai incidir o 330, né? Por quê? Você estuda lá em penal, né? O conflito aparente de normas, né? Então você tem aqueles princípios, né, que você usa para resolver esse conflito, né, que é aparente,
Então, nós aplicamos aí a especialidade. Por quê? Aqui fala no 268 da infração de medida sanitária preventiva, né? Então, por exemplo, você está vendo aí, né? Goiânia também, acho que é o caso, né? Aqui também está tendo essas determinações. Ainda não há um lockdown aqui, mas já está acontecendo no Maranhão e tem outra cidade aí que eu não sei qual é. Acho que é Belém, né? Que também está tendo lockdown. É Belém, né? Ninguém obedece, né? Ninguém obedece. Ninguém obedece, né? Então, assim, Lá no Pará, eu tenho... é difícil mesmo. Então, assim, pô, você tem o artigo 268 de falar, infringir determinação do poder público, né, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Covid-19 é contagiosa? Sem dúvida, né, se enquadra nesse tipo penal. Aí aí tem uma discussão muito grande em relação a essa conduta criminosa, é a colisão que está acontecendo de direitos fundamentais, né? Então você tem o direito fundamental à saúde pública, que de certa forma essa tipificação visa, né, tutelar a saúde pública, que é de suma importância. E por outro lado você tem outros direitos, direito de ir e vir, né? O direito até de trabalhar mesmo. A pessoa, pô, mas eu trabalho, sou um ambulante, não posso trabalhar? Não, não pode, não pode trabalhar, né? Vá buscar o auxílio do governo. Ah, mas aí se eu não me enquadrei no auxílio do governo, como é que faz? Né? E aí, Exato. será que eu vou poder ser impedido de trabalhar? Então, esse tipo penal do 268 ela é muito interessante, né, meu amigo? Exatamente. Eu gosto muito de trabalhar dentro desses crimes contra a saúde pública com o 267, 268, 269 e 273, né? Sim. Ah, o Importante. 273 já trabalhei muito com ele, viu? É, eu, 273, eu vou fazer aqui uma abordagem sim. penal sobre esses 4 crimes. Depois eu passo a bola para você, porque o que eu gostaria que você fizesse um esclarecimento para os nossos alunos, porque, vamos ser bem sinceros, você é um produto escasso no mercado, né? Não se vê muito delegado e especialista em ciências criminais que se dedica tanto ao constitucional como você. Talvez você esteja no ápice hoje aí desse rol de professores que tem essa peculiaridade. Então, eu gostaria que você trouxesse esses esclarecimentos de fundo constitucional no que diz respeito a essa infração. Mas antes disso, vamos lá para a epidemia, né? 267, causar epidemia mediante propagação de germes patogênicos. Então, é claro que nós estamos diante de uma pandemia, mas é importante que se diga para o nosso aluno, especialmente para o concurseiro, que dificilmente, na prática, nós vamos conseguir enquadrar esse tipo penal a uma conduta concreta no atual momento, não é? Porque, conforme o próprio verbo do tipo penal diz, o crime é causar. Né? Então, dificilmente nós vamos conseguir demonstrar a tipicidade penal dessa infração penal, que se torna, então, algo mais subsidiário. Mas passando para o 268, então, que é o calcanhar de Aquiles do nosso debate, infração de medida sanitária preventiva, artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa. Há toda a evidência que é uma norma penal muito mais específica do que o artigo 330 do Código Penal, crime de desobediência. E nessa esteira, é inegável que o 268 afasta, como regra geral, o crime de desobediência. E é uma pegadinha certa em concurso público. Talvez o nosso aluno não consiga visualizar isso neste contexto, mas basta você se lembrar lá da Lei Maria da Penha, né? Sempre caiu em prova de concurso, antes mesmo da existência do crime do artigo 24 da Lei Maria da Penha, a pegadinha era o agressor da mulher que descumpria a ordem judicial, cometia crime de desobediência, o gabarito sempre foi falso, né? Existem outros debates importantes. Outra que cai muito em concurso de processo penal, a intimação, né? A gente intima o cara para a delegacia, lá embaixo da intimação está escrito lá, o descumprimento configura desobediência, mas não configura. A gente Não. coloca, eu até brinco com o aluno, a gente põe aquilo só para dar medinho, né? Ver se a galera comparece. Eu ponho também. Todas. Funciona, né? Funciona. Ninguém Mas, paga para ver, não. em termos de gabarito de prova, o crime jamais se consuma, na medida em que a desobediência é uma infração subsidiária. Ouso dizer que é o crime mais subsidiário do nosso Código Penal, em termos de jurisprudência do STJ e do STF, de modo que essas condutas não configuram desobediência. Uma última conduta que é esclarecedora para o nosso aluno é a desobediência de ordem de autoridade de trânsito. Não é?
Eu fui agente de trânsito também, em Poxa, Contagem. você andou em tudo que é canto. Fui 5 anos agente de trânsito, eu metia multa pra caralho na galera. Tem que montar mesmo, né? Tá certo. Hoje eu sou meio arrependido, sou mais corporativista, né? Mas a questão é bem simples. A autoridade de trânsito determina a parada do veículo. O cara não para. É crime de obediência? Gabarito de prova? Não. Por quê? Não. Porque o CTB já prevê infração gravíssima para essa conduta. Ou seja, traduzindo em miúdos, toda vez que o ordenamento jurídico como um todo, não somente o penal, trouxer uma sanção para conduta ilícita, afastada está o crime de desobediência. É por isso que eu digo que o crime de desobediência, na minha opinião, é o mais subsidiário do nosso Código Penal, porque a subsidiariedade dele não é exclusivamente na esfera criminal, mas também abrange, inclusive, outros ramos jurídicos. Por isso, um crime muito subsidiário. Então, no seu gabarito, o indivíduo que descumpre essa medida não comete definitivamente o crime de desobediência, cometendo apenas e tão somente o 268, a infração de medida sanitária. Antes de eu passar para o 269, eu quero passar a bola agora com um questionamento constitucional para o meu amigo. Parceiro, a grande discussão, não é? O 268, o crime é infringir determinação do poder público, né? Extremamente lacunoso, genérico e até ambíguo, por que não dizer? É óbvio que temos, então, uma norma penal em branco, que será complementada por atos normativos infralegais, por isso, norma penal em branco é heterogênea. Até aqui, tranquilo. A pergunta é, quando esse complemento dessa norma penal em branco heterogênea vem de um governador ou de um prefeito e ela infringe um direito constitucional, como é o direito de ir e vir? Nós temos aqui, então, um vício de legalidade ou um vício de constitucionalidade, e qual a solução quando constatado esse vício, que, ao meu ver, ocorre quando o prefeito proíbe o direito de ir e vir. Até entendo que outros direitos podem ser limitados, alguns comércios, etc., mas o direito de ir e vir do cidadão, entendo que, inegavelmente, aqui há algo de equivocado. E quero que você esclareça para o nosso público, então. É um vício de legalidade ou de constitucionalidade? E qual a solução para esse equívoco? Inicialmente, é bom até que se diga, quando fala desse descumprimento, isso envolve tanto, por exemplo, um decreto a nível municipal, como um decreto a nível estadual, como um decreto a nível federal, né? Então, nós estamos trabalhando decretos, né? Decretos. Para você, por algum desses decretos serem objeto de um controle de constitucionalidade, do controle concentrado de constitucionalidade, né? Que é aquele que é operado perante o Supremo Tribunal Federal ou perante os tribunais de justiça, é bom que se diga isso, tá? Quando a gente fala de controle concentrado, né, que é o processo objetivo, que é aquele processo que não há partes, né, diferentemente do processo subjetivo, né, que aí incide o controle incidental de inconstitucionalidade, o controle concentrado ele somente é operado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição Federal, ou no âmbito dos tribunais de justiça, que são guardiães, de certa forma, das constituições estaduais. É bom que se diga que, por exemplo, o Tribunal Regional Federal, ele não opera o controle concentrado de constitucionalidade. O STJ, ele não opera o controle concentrado de constitucionalidade. Isso aí, eu já vi que é tanta questão disso, porque o aluno pensa, pô, o STJ, como é que o TJ ele opera controle de constitucionalidade e o STJ, que é um tribunal superior, não opera? Pois é, não opera, né? Então isso aí é importante que se diga. Aí, pois bem, se eu tenho um decreto, né, um decreto que determina, certo? Que determina a não circulação das pessoas, né? Tendo em vista a ocorrência de uma pandemia. Beleza. Então a gente vai analisar o grau de constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse decreto. Primeiramente, vamos analisar o parâmetro. Será que se o decreto, né? Se o que está nesse decreto decorre diretamente da Constituição Federal, né? Sem norma intermediária, esse decreto, eu posso até dizer que ele teria, de certa forma, um caráter abstrato e até autônomo. Então, nessa situação, seria possível um decreto desse porte, né, aí, ser objeto do controle concentrado. Mas não é o que geralmente acontece, né? O que geralmente acontece é o seguinte, é que quando eu tenho um decreto que viola a Constituição Federal, eu não teria um vício de inconstitucionalidade, né? Porque geralmente o decreto, para que ele serve? Para regulamentar uma lei. Na verdade, ele serve para isso.
Então, a natureza do decreto é regulamentar uma lei, então é um vício de ilegalidade, né? Exceto naquelas hipóteses bem específicas de decretos autônomos, beleza. Mas o que está acontecendo agora é uma situação muito complicada. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, o próprio STF, deu liberdade para que estados e municípios possam fazer basicamente o que eles entenderem que for necessário. O próprio Supremo. Então, há medidas aí, teve situações de estados que fecharam rodovias federais. Tá entendendo? Locais em que ele não tem jurisdição. Então, numa situação como essa, eu posso trabalhar um vício de legalidade ou de inconstitucionalidade? Que eu acho que é uma discussão tão profunda, tão atual, né? Isso aí, porque eu acho que nunca aconteceu isso no Brasil. Eu vejo que futuramente haverá sim ADIs perante o Supremo Tribunal Federal em que vão discutir a constitucionalidade desses decretos. Aí você vai dizer, professor, mas por que um ADI vai discutir isso no Supremo se a pandemia já passou? Porque esses decretos vão empregar uma série de efeitos, digamos até negativos, por exemplo, no comércio, na indústria, né? Muita gente vai ser prejudicada, então pode esperar, o Supremo ele vai ser muito demandado, né, posteriormente. Então, o decreto, resumindo em regra, para ele ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, ou até perante o Tribunal de Justiça, né, tendo como parâmetro, nesse caso, a Constituição Estadual, esse decreto tem que ter o caráter tem que ser um decreto autônomo, ele tem que ter um caráter de ser abstrato, né? Então, se ele tiver essas características, beleza, ele pode ser objeto, mas isso não é a regra. A regra é que o decreto, que de certa maneira ele não se enquadra ali, né, nos patamares legais, é um vício de ilegalidade mesmo, tá? Então, é uma discussão aí muito boa, né? Isso, inclusive, que eu acho que vai ser objeto, né, de discussão do próprio Supremo. E até essa norma do artigo 268, como até falei no começo, existe aí um embate, né, de direitos fundamentais, né? Que aí temos, né, como a solução não a regra do tudo ou nada, né? Não é o tudo ou nada, porque o tudo ou nada aplica-se às regras. Eu não estou trabalhando regras aqui, certo? Estou trabalhando o quê? Direitos fundamentais. Então eu tenho que ponderar esses direitos. Eu não posso falar que o direito à saúde pública ele extermina o direito de vida do cidadão. Eu não posso falar que o direito à saúde pública ele extermina o direito do cidadão trabalhar. Não é isso, não é? Então, o que está acontecendo no momento é esse embate, essa colisão de direitos fundamentais que eu vou ter que ponderar de forma casuística. A verdade é essa. Por exemplo, muitos decretos que estão saindo aí, até o próprio governo federal hoje teve alguns decretos também, um decreto que tornou a indústria e a construção civil, ele ainda vai fazer isso, não sei, como serviços essenciais. Então, lógico, essas pessoas que trabalham nessas áreas vão poder sair de casa e trabalhar, não é? Então, de certa forma, né, estão buscando um equilíbrio. Agora, aquela pessoa que trabalha no comércio, por exemplo, aqui em Araguaína, né, porque eu moro em Araguaína, Tocantins, né, para quem não sabe aí, o prefeito aqui fechou o comércio inteiro e ainda interditou a principal rua do comércio, para nenhum carro passar, para nem sequer o cara pensar em abrir a loja dele, né? Aí pergunta, esse decreto vai poder ser discutido posteriormente, a legalidade ou ilegalidade desse decreto? Com certeza, isso pode acontecer sim, creio que muitas empresas vão querer questionar isso, mas sinceramente, eu acho que vai ser muito difícil obter êxito, né? Até porque a situação de calamidade pública já foi até decretada pelo próprio Congresso Nacional, né? Agora, sem dúvida, está gerando uma série de discussões. Por exemplo, o cara está lá na praça, você vai algemar ele, e a súmula da algema, cadê? Né? Ela tem que se aplicar agora também, né? Porque eu vejo muita sede, né? Da súmula vinculante ali, né? Que não pode algemar, só em caso de extrema necessidade e tal. Quando a gente vê esses criminosos comuns. Agora, quando você vê uma pessoa de bem sendo algemada, e aí? Cadê a discussão ocorrer, né? E na minha visão, né? O que está acontecendo em alguns estados, eu entendo até como um abuso. Eu acho assim, se a pessoa está ali, sentada numa praça, tudo bem, ela está, de certa forma, desrespeitando uma determinação, pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Agora, acho que tem que ser analisado algumas situações. Ela está sozinha numa praça, não tem ninguém. Qual o risco que ela está demonstrando ali para a saúde pública? Ela está de máscara. Eu não vejo risco nenhum. Aí você vai lá, obriga a pessoa a sair dali. Porque é até bom em falar, professor, que o direito, a liberdade de locomoção envolve o direito de ir,
o direito de vir e o direito de permanecer. Ninguém lembra desse direito de... Eu quero ficar aqui na praça. Não, mas você não pode ficar aqui, não. Posso. Minha liberdade de locomoção me permite isso, o direito de permanecer. Eu quero ficar aqui. Tá entendendo? E eu entendo que esse direito está sendo violado, né? Então, realmente é uma discussão muito boa aí para a gente travar, né? Exato, e eu gosto muito de, na hora de trazer para o aluno o gabarito de uma prova objetiva, a gente tentar trazer algumas informações um pouco mais claras, né, para o aluno. E olha que comparação elucidativa para o nosso aluno. Imaginemos que não haja o crime do 268. Subsidiariamente, teríamos o crime do 330, crime de desobediência, perfeito? Ora, nessa esteira, o próprio tipo penal 330 traz o seguinte elemento. Artigo 330. Desobedecer ordem legal. Legal. Então, o 330 já traz a exigência no tipo penal de que a ordem seja legal. O que, de forma equivocada, não se repete no 268. Mas há toda a evidência que, quando lemos determinação do poder público no 268, é óbvio que tem que se tratar de uma ordem legal. E o STF tem fixado esse parâmetro no sentido de que, à luz da teoria da proporcionalidade, especialmente de Robert Alex, Ronald Dworkin, né? A gente vai recomendo a leitura deles, viu? Principalmente quem quer estar para delegado aí, numa prova discursiva, leiam Robert Alexi, Ronald Dworkin, leiam eles, que é muito importante, né? Muito. Regra do tudo ou nada, ponderação, né? Muito importante. E dentro importante. dessa lógica, me parece, não sei se eu estou equivocado, professor, você que é o constitucionalista, que o STF tem ido bem, né? Nessa ponderação, no sentido de que, ora, um poder público eventualmente limitar o uso de um ônibus, né? O espaço em filas de banco, horário de funcionamento bancário, até aqui proporcional, não é? Nós temos as três vertentes da proporcionalidade: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O que não se repete, como você bem disse, quando se proíbe alguém de andar na rua, né? Então, vejo que o STF já tem sinalizado nesse sentido, de modo que as restrições normativas infralegais que têm proibido qualquer tipo, de forma absoluta, de circulação, serão declaradas inconstitucionais ou ilegais. Parece-me que segue essa tendência, não é isso? Sim, sim. Porque, assim, na verdade é o seguinte, uma coisa também que é importante falar é que não existe direito fundamental absoluto, né, em regra, né? Tem no âmbito do sistema internacional de direitos humanos, trabalha algumas situações, por exemplo, a proibição à tortura, proibição à escravidão, que seriam, né, direitos humanos absolutos, né? Porque quando a gente fala de direitos humanos, são direitos que são tipificados em acordos ou tratados internacionais. Quando fala de direitos fundamentais, são direitos tipificados na ordem constitucional interna. Então, óbvio que há muitos direitos humanos e fundamentais. Por exemplo, o direito à vida é um direito humano, que é previsto, né, internacionalmente, em tratados internacionais de direitos humanos, enfim. E há também a vida como direito fundamental ali no caput do artigo 5º da nossa Carta Magna de 88, né? Então, não tem direito fundamental em regra absoluta. Nem a vida, que é o pressuposto de todos os demais, óbvio, não é absoluto. Mas, como o senhor falou muito bem, professor, tem que ter proporcionalidade, né? Aí sim, nas suas três vertentes, né? Analisando. Então, as medidas devem ser proporcionais, não é? Então, você fechar um estado inteiro, você fechar uma cidade inteira, isso pode acontecer se a situação exigir, sim. Não estou dizendo que não pode acontecer. Pode. O que não pode é as decisões serem tomadas sem um mínimo de estudo adequado, né? Aí sim eu posso ter com isso uma violação de direitos fundamentais. E sem contar que a nossa Constituição define os estados excepcionalíssimos de restrição de liberdade no estado de sítio e estado de defesa, né? De modo que o Poder Executivo não pode inovar absolutamente nessa esteira. Pelo menos é a visão que eu tenho desse assunto, né? E até o momento, nem o estado de sítio, nem se cogitou. Na verdade, a calamidade pública que eles estão declarando aí é para gastos públicos. Isso é importante que se diga. Aí já é uma discussão interessante para ver se realmente justifica essas medidas através desses decretos. Tá entendendo?
Então, assim, não há um estado de sítio, não há um estado de defesa, não há nada disso. Não tem nada disso declarado ainda, né? A calamidade Exato. pública é para gastos públicos. Aí envolve a lei de responsabilidade fiscal, aquela situação toda, né? Que praticamente Exato. libera a dispensa, né? No caso, a licitação para uma série de situações aí, né? Então, vai exigir uma fiscalização intensa dos tribunais de contas, principalmente o TCU, né? Que a maioria, o dinheiro quase inteiro está saindo do governo federal. Os governos estaduais também estão gastando muito, né? Mas os gastos maiores são do governo federal. Então, assim, Sim. sem dúvida, isso aí vai gerar futuramente, né, uma discussão muito tensa, né? Exatamente. Para a gente partir para a conclusão aqui dos crimes contra a saúde pública, até porque precisamos passear ainda pelos crimes tributários, né, que é sempre um debate muito importante também. Nós temos o 269, né, galera, que é a omissão de notificação de doença, deixar Ah, esse. médico de denunciar a autoridade pública doença cuja notificação é compulsória, né? Não precisa ser um, Covid-19, né? Será que é é, não compulsório precisa notificar ser o hoje? gênio da lâmpada, É. né? Para saber que óbvio que é uma doença de extrema compulsoriedade em sua notificação. Então há toda evidência que esse crime se torna um dos mais importantes agora de serem aplicados na prática. E que bom que, especialmente a área da saúde, tem se dedicado tanto na conscientização dos profissionais de medicina. Aqui em Goiás, nós não temos tido problema com esse crime. Como está aí, meu amigo? Não, aqui assim, inicialmente teve alguns probleminhas pela ausência de testes, né? Porque não tem como também a notificar a Covid sem o teste se confirmando, né? Então houve um problema no começo, mas agora, como está testando muito mais, né? Então veio um lote muito grande de testes do Ministério da Saúde, então você está vendo muitos casos. Aqui tem mais de 150 já. E é uma cidade de 200 mil habitantes, né? Aqui no caso, né? E até importante esse 269 aqui, a omissão de notificação de doença, que visa justamente o quê? Evitar as chamadas subnotificação, né? Então Exato. visa evitar isso. Aí você, pô, mas qual é a importância disso aí então? As estatísticas, né? O governo, tanto estadual, municipal, federal, ele vai trabalhar com base nessas estatísticas, que aí sim vai poder implementar as políticas públicas necessárias, adequadas. Aí pode envolver lockdown, pode envolver uma restrição do comércio, como está acontecendo aqui na minha cidade, acho que Goiânia deve estar também, não sei, né? Fechamento Sim, de shoppings, sim. cinema, né, e tal. Então, o que está baseando eles para fazerem isso? São as estatísticas. E como é que Exato. eles têm essas estatísticas? Justamente com a notificação que os Exato. hospitais encaminham, né, para as autoridades sanitárias, principalmente Secretaria de Saúde, né, enfim, para depois enviar para o Ministério da Saúde. Então, aí nós temos políticas públicas em âmbito municipal, em âmbito estadual, como também em âmbito federal, né? Então, sem dúvida, a tipificação desse 269 aqui, hoje, na minha visão, é uma das mais importantes. Uma das Sim, mais importantes. Por quê? Se você for lá no Google, você põe assim, mortes Covid-19 no mundo. Você vai ver lá dados detalhados de cada país, número de infectados, número de curados e número infelizmente, de pessoas que morreram, né? Então, isso aí, isso ajuda até a própria Organização Mundial da Saúde, né? A poder trabalhar de uma forma mais precisa, né, em políticas públicas, em orientações aos países, enfim. Então, a tipificação penal, que na minha visão foi muito acertada, né, pelo legislador, né? exato. Em termos práticos, inegavelmente é o crime que salta aos olhos em termos de relevância. Agora, deixando um pouco de lado o aspecto prático, se você me permite, e indo agora Sim. para os nossos alunos focados nos concursos públicos, o meu palpite é que o principal crime em termos de cobrança de prova é o 273, né? Inegavelmente, porque tem uma pegadinha implícita aqui já no tipo penal. Artigo 273 para os nossos alunos. Tem a questão Falsificar. da pena, né? A discussão da pena também, né? Exato, exato. Mais uma Sim. vez a proporcionalidade vai entrar em cena, né? Então vamos lá para o tipo penal. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Não é? Até aqui nada de novidade, porque em tese os principais instrumentos utilizados na prevenção, que é o álcool em gel, máscara e luva, não se enquadram nesse conceito. Não. Por outro lado, parágrafo 1º, nas mesmas penas incorre quem vende, expõe à venda, tem depósito para ou de qualquer forma distribui e entrega a consumo produto falsificado, corrompido ou adulterado.
E para explicar melhor o parágrafo primeiro, o legislador traz o A e o B. E vem no parágrafo primeiro A que inclui-se em produtos deste artigo medicamentos, matérias-primas, insumos, cosméticos, e aí vem a palavrinha mágica, né? Os saneantes. Saneantes. Então, o legislador equipara a medicamentos, produtos terapêuticos ou medicinais, o saneante. E aí vem a pergunta, será que o álcool em gel é um saneante? Manda aí, meu amigo. Olha, até onde eu lembro, eu creio que é, né? Eu creio que ele é um saneante, sim. Com certeza. Ele é um saneante, sim. Até porque pegaram aqui um lote de álcool em gel falsificado. Sim, o cara fazia em casa e ele foi enquadrado no 273. O colega delegado enquadrou no 273, inclusive foi nesse parágrafo primeiro A aqui, né? Exatamente. Sim. E tem conceito legal, meu amigo, para a galera de casa aí, anote aí para mim. O conceito de saneante está definido pela Lei 6360 de 1976. Então, o saneante, o álcool em gel é sim um saneante, por conseguinte, eventual adulteração ou corrupção aqui ensejará o cometimento do crime do artigo 273, que, conforme é sabido por todos, a adulteração de medicamento é um crime hediondo. Crime hediondo. A lei de crimes hediondos, que tem, em alguns casos, eu vou passar a bola para o professor fazer uma abordagem sobre isso, a pena aí, que é mínima de 10 anos, de acordo com os tribunais superiores brasileiros, merece uma aplicação analógica à lei de drogas. Mas antes disso, para a gente finalizar a pegadinha de prova, se por um lado o álcool em gel é saneante, cuidado, é a questão que vai cair na sua prova. O mesmo não pode ser dito com relação a máscaras e luvas. Então, eventual adulteração, corrupção ou qualquer tipo de problema que envolva máscaras e luvas, como não se enquadra no conceito de saneante e não está, então, na extensão feita pelo parágrafo 1º, precisaremos subsidiariamente tipificar a conduta ilícita na Lei 8.137 de 1990, ou seja, crimes contra a relação de consumo, né? Temos também ali alguns crimes tributários, mas muito especialmente alguns crimes contra a relação de consumo. Então, a adulteração de álcool em gel é crime previsto no artigo 273, o que não se repete com máscaras e luvas. Eu tenho certeza que essa é a pegadinha do ano com relação a essas infrações penais. Eu até imagino uma prova... Eu passo a bola para você falar um pouquinho da pena, então, e essa aplicação analógica. Eu até imagino já caindo uma peça para delegado, né? Em que o sujeito vai ter que tipificar e pedir a prisão preventiva, né? Eu até estou imaginando já. Não, né? Ou o prazo de uma temporária, né? Aí fica mais lindo ainda. Uma temporária fica mais bonita ainda. Ainda bem que a minha aqui, a peça do meu concurso, foi uma preventiva no crime de estelionato, né? Então foi bem tranquilo, né? Quando eu olhei a peça, eu não acredito. É só isso mesmo, é. Porque às vezes a prova vem boa, né? Aí, claro. A minha veio, né? A minha foi estelionato. Prisão preventiva aqui. No temporário, estelionato não tá no rol taxativo. Então, prisão preventiva, fiz lá. A peça do Espírito Santo agora foi portaria. Ninguém acreditou, né? Pois é. Ninguém acreditou. Mas eu vi um pessoal que acertou a peça, né? Mas ninguém acreditou. E a portaria é uma das peças mais importantes, né? Porque é uma forma de instauração do inquérito policial, né? Então, sim, em relação a essa questão da pena lá do 273, né, basicamente, né? Lá você for observar, aqui, lá fala 10 a 15 anos. Veja só, 10 a 15 anos. Beleza. O tráfico de drogas, lá no artigo 33, é de 5 a 15 anos. Então, o que aconteceu aí? Houve uma discussão muito grande, principalmente de advogados, a verdade foi essa, questionando, né, a proporcionalidade da pena do artigo 273. Porque pensaram assim, se eu tenho aqui a falsificação de medicamento, que é de 10 a 15, né? Eu tenho o tráfico de drogas, que é uma conduta um tanto até mais... O argumento não tanto mais perigosa, não tanto mais... que influi mais na criminalidade na sociedade, que é de 5 a 15, não que justifica uma pena tão mínima, tão elevada, né? Porque quando você fala pena mínima, quando você vai analisar ali a dosimetria da pena,
nós temos lá o sistema trifásico, né? A pena base, 50 artigos 59, agravantes atenuantes, artigos 61, 62, 64, 65 Código Penal, e causa de aumento, diminuição na terceira etapa, né? Beleza. Quando você vai estipular a pena base de começar em 10 anos, é muito grande a pena. Se você for analisar, realmente é muito grande. Então, o cara tá falsificando álcool em gel. Tá bem, é uma coisa nefasta, né? Sem dúvida, é terrível. Agora, já de cara, o cara já pode pegar 10 anos de cadeia por conta disso, né? Quase Aí igual você vê... homicídio, né? Pois é, o homicídio é de 6 a 20 anos, homicídio simples. Então, é Quase igual alta. homicídio qualificado, né? Que tem a pena... Não, eu vou além. A pena do estupro, artigo 213, é de 8 a 15 anos. É maior. Tá entendendo? Então, não está tendo proporcionalidade. Então, isso foi alegado. E o que aconteceu? Os tribunais superiores adotam, né, justamente por analogia mesmo, nesse caso, aí bom que se diga que é uma analogia que beneficia o réu. Então, nesse caso, é possível essa analogia, né? Aplica a pena, né, do preceito secundário do artigo 33, de 5 a 15. A pena máxima, o máximo combinado em abstrato, se mantém, beleza. Mas o que pesa é a pena mínima, né? A pena mínima ela é importante. Quando você vai fazer a dosimetria da pena, o juiz, ele começa na pena mínima. Para ele aumentar a pena base, ele tem que o quê? Demonstrar que há circunstâncias judiciais negativas ali, que são 8, né? Que estão ali no artigo 59 do Código Penal. Então ele tem que comprovar isso. Então, a gente começar em 10 anos, por exemplo, não há nenhuma circunstância negativa no que tange, né, que desabone o réu. Nenhuma circunstância judicial negativa. O que isso quer dizer? Ele já ia começar com a pena em 10 anos. Então ele tem que contar com um atenuante para melhorar com a situação dele e, posteriormente, uma causa de diminuição. Então, realmente, há uma desproporcionalidade nessa pena. Né? O legislador ele errou a mão aí, né? Enfim. Então, aplica-se, sim, de forma analógica esse crime, né? A pena, né? De 5 a 15 anos do artigo 33 da Lei de Drogas, né? E é legal a gente falar também para o nosso aluno que não conhece muito da prática, né, o aluno mais iniciante, porque aluno tem o defeito, né, o malveso, especialmente aquele que se dedica à carreira policial, que quer o jus ferrandi, né? O aluno tem o malveso de só olhar para a pena máxima. Mas, exatamente. Na prática, a pena mínima é muito mais importante. Muito. Na medida em que, muito mais importante. Registrou, é dali que o juiz parte para a fixação da pena, né? Então, exatamente. Práticos, é extremamente importante aqui. Eu critico muito aqui suposta lesão ao princípio da separação dos poderes, que é uma cláusula pétrea, né? O poder judiciário aí se imiscuindo na fixação de pena, mas que aqui é uma exceção merecida, porque a desproporcionalidade é grave e realmente gritante. Isso é um fato, né? Então, é um crime muito importante. Fica a dica aí para o nosso aluno. O último crime aqui, meu amigo, que eu te proponho antes da gente passar para a parte tributária e de inexigibilidade com o diverso que você propôs, é o 257, que também vai despencar em prova. Né? 257, crime de perigo comum. Os verbos são subtrair, ocultar e inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Vejo que não há necessidade de um esforço hermenêutico muito grande para perceber que aqui é perfeitamente possível que haja tal tipo penal, afastando, então, o crime de furto, não é isso? Sem dúvida, né? Se você for analisar, por exemplo, lá em São Paulo, até eu vi a reportagem, ela fala que os chineses são presos em São Paulo com 1,5 milhão de máscaras e 15 mil testes para coronavírus. Olha só o que aconteceu, né? Então, assim, por exemplo, quando fala aqui calamidade de aparelho, material, qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, né? Vamos lá. Qualquer material. Então vai envolver máscara, Sim. Os testes para a Covid, né? Que foi o que aconteceu aqui. Então aqui não foi um furto, foi o crime do artigo 257 mesmo, né? Que inclusive a pena, como você pode observar, é de 2 a 5 anos, né? Então aqui o furto, salvo engano, a pena é de 1 a 4 anos, né? Então o furto é um crime, isso aqui é de 1 a 4 anos o furto. Então o furto é um crime que é de médio potencial ofensivo, então isso é muito importante, porque a pena mínima não ultrapassa o patamar de 1 ano, logo é possível o sursis,
a suspensão condicional do processo, né, e tudo mais, enfim. Apesar de que, né, agora há a possibilidade do acordo de não persecução penal, né, se o cara se tem alguns requisitos subjetivos, e tem esse objetivo que é o quê? A pena mínima não ultrapassar o patamar de 4 anos. Então, tanto em relação ao furto, como também em relação a esse crime do artigo 257, vai caber o acordo de não persecução. Não sei como é que tá, Rio, daí com você, pelo menos nos meus inquéritos, o Ministério Público tá metendo ferro mesmo nisso aí, tá usando muito, lógico, desde que se enquadre ali, né, nas hipóteses do artigo 3º lá do CPP, então tá usando muito mesmo aqui esse acordo de não persecução penal. Eu tenho minhas críticas em relação a isso, né? Cotidiano, né? Porque eu trabalho com homicídio. Sim, então, lá não tem como, né? Nunca vai ter, né? Exatamente. Mas a notícia que eu tenho dos colegas delegados aqui do estado de Goiás é que já está na prática, os promotores já estão fazendo de forma deliberada. Não, estão fazendo muito e está lá, né? Queira ou não queira, é uma situação que está prevista na lei processual penal, eles estão usando, né? Eles nem sequer ingressam. Aqui acontece assim, no próprio inquérito, ele já propõe o acordo. Nem iniciação penal, nem nada. O nosso inquérito aqui é todo eletrônico, né? O EPROC, o sistema EPROC. Então já começa com isso, né? Enfim. Mas algumas entidades corporativistas das polícias, principalmente delegados, já têm pleiteado aí que o próprio delegado realize, né? O que é aí de duvidosa legalidade, pelo menos por hora. Não, o delegado não tem como fazer isso, né? Ainda não tem amparo para isso, não. Porque quando você fala do acordo de não persecução, é a persecução judicial, né, no caso. E o titular da ação penal é o Ministério Público. Aí não tem como também, eu, pelo menos como delegado, eu entendo que não cabe o delegado isso, né? Realmente a atribuição do próprio MP, né? Então eu vejo por esse lado. Somente um delegado que já é um destaque nacional na docência como você, para ter uma opinião desprendida e despretensiosa como é difícil. Nós que somos delegados e professores sofremos muito com isso, né? Você deve sofrer também. Por vezes as pessoas são mais corporativistas do que seria necessário, né? Mas eu sempre penso assim, se você não quer que ninguém... Então eu sempre penso assim, se você não quer que ninguém venha tomar suas atribuições, não queira tomar dos outros, né? Eu penso assim, né? As minhas não quero que ninguém pegue, mas também eu vou atrás dos outros, né? Eu acho isso importante, né? Meu amigo, bora lá para concluir então com os crimes tributários, até por causa do nosso tempo aí. Falar rapidamente aqui, só fazer um resuminho, né? Que já falta 8 minutos aqui. Tu tem quantos filhos aí? Eu tô vendo aí um parquezinho aí atrás. Tem quantos? A Pérola e o José, 2 já. Então tamo junto. Tenho 2 também, meu amigo. Eu tenho um de 6 anos, vai fazer agora, outro de 1 ano e meio. Então aqui atrás, gritando. Você já tá dormindo já. Eu tô com não, tá dormindo não. Eu tô ouvindo eles daqui, meu amigo. Um só dorme se eu cobrir ele, né? Então, vamos lá. Lá na Lei 8.137, vou abordar aqui os crimes do artigo 1º e o artigo 2º. Não vai dar para abordar de forma específica, não tem tempo, mas rapidamente. Lá no artigo 1º, inciso 1º a 4, nós temos os crimes materiais contra a ordem tributária. Por que crimes materiais? Exige a ocorrência do resultado naturalístico para a consumação. Como se dá isso? Com a constituição definitiva do crédito através do lançamento do tributo, né? Que isso ocorre no âmbito do processo administrativo fiscal. Então é lá que acontece. O Supremo, inclusive, tem a súmula vinculante 24, que fala justamente isso, né? Que os crimes do artigo 1º, inciso 1 a 4. Agora é importante que se diga que há também os crimes do artigo 168A, apropriação indébita previdenciária, né? E há também o crime do artigo 337A, que é a sonegação de contribuição previdenciária. Então, essas duas situações, e também nesses 4 incisos do artigo 1º, são crimes materiais. Então, é imprescindível que haja o que é a constituição do crédito tributário. Agora, essa súmula vinculante, ela impõe apenas um impedimento no que tange ao início da ação penal, né? Mas isso não impede a instauração do inquérito policial. Isso é muito importante. A súmula 24, a vinculante 24, ela não impede. Então, o delegado ele não precisa aguardar a finalização do processo administrativo fiscal, né, com a constituição do crédito, para apurar uma sonegação fiscal, por exemplo. Eu aqui já apurei vários desses crimes e eu instauro o inquérito com o processo rolando, às vezes. Agora, óbvio, eu faço uma análise técnica, porque às vezes você vê, né, Rilmo, que o rombo é muito grande, né?
Você tem Exato. documento, tem tudo aqui. Aqui não tem como o cara escapar no processo administrativo fiscal. Agora, há algumas situações importantes, né? Que é importante que se diga que hoje basicamente é o seguinte: a qualquer tempo, se ele pagar o débito, extingue a punibilidade a qualquer tempo. Ele pagando, tá tudo certo. É até uma crítica que se faz, né? Eu estou falando de forma muito resumida, que aí tinha que analisar algumas situações, mas não dá tempo. É uma crítica que se faz pelo seguinte, porque, de certa maneira, você cria uma impunidade, né? Você está legalizando uma certa impunidade. O cara vai lá, vai sonegando e tal. Um dia que me pegarem, eu vou lá e pago tudo, Exato. né? Exato. Né? Existe aí na legislação os acordos de leniência, que também é muito criticado, tá entendendo? Que trabalha a questão da repatriação de ativos e tal, que também isso aí seria até um objeto de uma live, né? Bem bacana, mas não dá tempo de falar sobre isso agora, né? Agora, o que é que isso tem a ver com a pandemia? Ponto Isso. importante, as empresas estão quebrando, meu amigo, a verdade é essa. E muitas dessas empresas vão deixar de recolher os tributos devidos. Elas não vão conseguir. E aí, elas vão estar cometendo crimes, algum dos crimes do artigo da Lei 8.137. Se eu for ver aqui no artigo 1º, fala aqui, ó. Inciso 1º fala omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Obviamente que numa situação como essa, por mais que a empresa esteja passando por uma situação difícil, se ela omite informações, por exemplo, a declaração de imposto de renda até junho agora, né? Se a empresa omite qualquer tipo de informação, isso de forma dolosa, vai configurar a conduta criminosa. Agora, desde que haja a constituição do crédito através, né, do processo administrativo fiscal. E nesse processo, o que ele tem que comprovar? Ele tem que comprovar que houve a supressão ou a redução do tributo devido. Por isso é que é importante aguardar o fim do processo administrativo, né? Com a constituição do crédito tributário. Então, isso aí é muito importante também, né? Quando fala-se do inciso 5, né? Que muita gente fala, o inciso 5 fala aqui, negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal, documento equivalente, né? Isso eu falo do inciso 5 do artigo 1º da Lei 8.137/90. Esse inciso 5 aqui, a jurisprudência, de uma forma bem pacífica, tá? Entende que é um crime formal, né? Aqui nós temos uma obrigação acessória, que é o quê? De colaborar com as autoridades fiscais, né? Então, se o sujeito deliberadamente ele não colabora, o crime está consumado. Não precisa aguardar nenhum processo administrativo fiscal, nem nada disso, tá bom? Outro ponto importante também, os artigos 168A, a apropriação indébita previdenciária é um crime contra o patrimônio. Esse artigo 168A, é importante que se diga que não há um emprego de fraude. Não há. Já no 337A, que é a sonegação de contribuição previdenciária, lá há o emprego da fraude, né? Então essa é a principal diferença entre ambas as condutas criminosas. Ainda E- tem, né, Rilma, a questão do descaminho também, né? O descaminho, Exato. o descaminho é um crime formal, não é crime material. Então quer dizer o quê? Para apurar um crime de descaminho, que é o quê? O ato de iludir o pagamento de um tributo, né, no todo ou em parte, né, no caso, Uhum. não precisa esperar a constituição definitiva do crédito tributário. Então não há essa necessidade, porque é um crime Por formal, isso que né? cabe até um flagrante, né? Cabe o flagrante. Cabe o flagrante, sim. Então, e crime de competência, né, da Justiça Federal, né, enfim. Então, Exato. assim, essas condutas são importantes a estudar agora. Quem está estudando aí, leia os crimes contra a ordem tributária. Sabe por quê? Você tem que estudar isso. Principalmente a galera que visa, talvez, um concurso no âmbito federal, né? Porque vai acontecer isso. Vai acontecer muitas discussões lá na frente. Empresas que vão alegar que não recolheram os tributos por deficiência financeira. Aí entra, Exato. aí entra aquela situação, né? Será que era exigível que ela recolhesse o tributo? Né? Digamos, a empresa tem aqui, eu estou com 100 mil reais, ou eu recolho as contribuições ou eu pago os salários. É justamente essa minha última pergunta para você, meu amigo. Por quê? Eu gosto muito de citar para os meus alunos, quando a gente estuda a teoria do crime, muito especialmente quando estamos lá na culpabilidade, que é a reprovabilidade pessoal pelo fato típico ilícito cometido, que as estudantes de culpabilidade elas configuram um rol exemplificativo, no sentido de que a inexigibilidade quando diversa, ela admite a existência de algumas formas supralegais. Existem vários casos famosos em gabarito de prova
Eu cito muito a cláusula de consciência, a desobediência civil para a proteção de direitos fundamentais, a legítima defesa de agressão futura, em alguns casos muito pontuais, a teoria da bomba relógio, o estado de necessidade exculpante, e agora o último que vem a minha pergunta para você, para a gente finalizar a nossa live. O aluno sempre pensa, quando ele estuda direito penal, que essas excludentes ficam muito no âmbito abstrato, né? Não. Do caso concreto. E aí, quando eu trago para o aluno essa, entre aspas, novidade, os alunos ficam um pouco mais atentos a essa excludente. E aí vem a minha pergunta, por quê? O TRF4 tem uma súmula 68, que diz que dificuldades financeiras comprovadas em crime de omissão de recolhimento previdenciário podem configurar hipótese de inexigibilidade diversa. E a minha pergunta para você, eu posso, nesta mesma esteira, enquadrar aqui essa crise gerada pela pandemia? Então, o que acontece? Na pandemia, tem que analisar qual setor a empresa pertence. Por exemplo, é um grande supermercado. Como é que ele vai alegar dificuldade financeira se não está sendo afetado? Agora, se eu tenho uma loja... o iFood, já não dá, né? Agora, se eu tenho uma loja de confecção, de roupas, que comprovadamente ela permaneceu por todo o período fechada devido a um decreto estadual, municipal, escolas, enfim, né? Escolas. Então, o que a jurisprudência fala? A mera deficiência financeira, sem a comprovação de reais dificuldades, né, no que tange ao recolhimento do tributo, não configura, né, não caracteriza a inexigibilidade de conduta diversa. Não caracteriza. Então, não é uma mera dificuldade financeira. Tem que realmente comprovar que houve uma situação de exceção, que é o que está acontecendo agora. A pandemia, ela pode justificar que, por exemplo, uma loja como essa, ela não conseguiu pagar tributo, não conseguiu recolher as contribuições à autarquia previdenciária plenamente. Sem dúvida, ela pode sim alegar isso. Até porque, né, há um princípio que até não tem nada a ver com nossas matérias, né, que nós trabalhamos, mas que é o princípio do quê? Da continuidade da empresa, né? Existe isso, está lá no direito empresarial, inclusive, e esse princípio é importante, né? Porque imagine, se você for sair criminalizando todas as empresas que não recolheram tributos nessa época de crise econômica, que é uma crise econômica que está acontecendo, né? E vai, infelizmente, se perdurar por um grande tempo, menos para os concursos das carreiras policiais. Aí não tem crise, não. Essa vai ter sempre concurso. E então, certamente, essa é a questão para ser cobrada em provas dissertativas e orais, né? Nós abordamos outros questionamentos para a prova objetiva, para a prova oral. Essa hipótese é muito comum também o examinador tentar induzir o aluno a visualizar aqui uma extinção de punibilidade, né? Então, veja que se configurado então a inexigibilidade diversa, a excludente será de culpabilidade. Culpabilidade, isso é muito importante que se diga, né, para a galera que se prepara de forma mais aprofundada. Meu amigo, e sem dúvida vai cair questões assim. Então, só para encerrar aqui, é importante, você estuda para delegado, carreiras policiais, ou quem quer outras carreiras, promotor, juiz e tal. Hoje existe um vício muito grande dos alunos e querer estudar só por resumo, né? Resumo. O resumo, ele pode até te ajudar numa resposta mais direta, mas em conhecimento aprofundado, para você desenvolver uma questão discursiva, para você desenvolver uma peça, meu amigo, tem que ler doutrina, tem que aprofundar na doutrina, né? Então, Rimó, meu amigo, muito obrigado aí por essa live, você é top, você é um cara muito alegre com o que você faz, parabéns pelo trabalho que você desenvolve aí. Agradeço o convite e aceito o convite, quero dizer que é uma honra poder trabalhar com você, você é um cara muito gente boa. E os alunos que assistem o Rilma aí, ó, vocês estão muito bem servidos, viu? Agradeço a Deus por ter esse cara aí como professor e incentivador de vocês. E além disso, é um cantor, né? E é um compositor, né, também, né? Eu vou te convidar, nós vamos fazer um evento aqui em Goiânia, numa boate, para lançar o meu segundo DVD. O professor Sandro Caldeira vai vir. Aí sim, é bom demais, bom demais. Vai gravar a música conosco. Estou tentando alguns cantores famosos aqui do estado também para participar e você vai ser nosso dançarino lá. Não vou dançar não, mas vou estar dando uma moral para você aí, viu? Pessoal, valeu. Deus abençoe, amigo. Até mais, viu? Falou. Tchau, tchau.